Agora sim, vamos para a palavra. Depois dessa introdução. Aleluia. Deus tem o melhor para nós, queridos. Deus tem o melhor para a tua vida. A única coisa que eu preciso, que você precisa também, é compreender isso e dizer: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Tudo está em tuas mãos, porque o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Nós terminamos no domingo passado falando sobre a questão da restauração da soberania através da restauração da filiação. E quando nós compreendemos que somos filhos de Deus, as coisas começam a mudar. Mas nós falamos que temos um problema sério, que quando nós nos sentimos, e olha bem a palavra, nos sentimos órfãos, não nos sentimos amados pelo nosso Pai terreno, isso cria em nós um sentimento de orfandade, um sentimento de abandono, e cria em nós um sentimento de rebelião, rebeldia, e nos rebelamos contra todo e qualquer tipo de autoridade, e temos dificuldade de nos conectar a Deus, temos dificuldade inclusive de ganhar dinheiro, e quando ganhamos dinheiro, gastamos todo o dinheiro, porque isso é uma consequência da orfandade. E para isso, nós precisamos ajustar o nosso relacionamento com o nosso Pai terreno. E nós falamos sobre as cartas, 2 cartas aqui. Falamos sobre que a criança, que na verdade é nossas memórias, ela precisa se sentir amada. E quando o pai escreve a 2ª carta, nós falamos sobre isso, que é nós vamos escrever como se fosse o nosso próprio pai, escrevendo para a nossa própria criança tudo aquilo que o pai queria, mas não podia escrever, não podia falar e não conseguiu expressar o amor. A criança começa a ser curada. Já atendi muitas pessoas que tinham problemas seríssimos com autoridade, que não conseguiam manter relacionamentos. Casava, separava. Ganhava dinheiro, perdia dinheiro, ganhava dinheiro, perdia dinheiro. E eu vi claramente que isso é um sinal de um problema com o pai. E conversando com as pessoas, a gente começa a ver que verdadeiramente essa pessoa ela tinha um problema seríssimo com o pai. E enquanto a pessoa não perdoava o pai, não ressignificava a situação vivida com o pai, ela não conseguia prosperar nos seus negócios e não conseguia manter o relacionamento, o casamento. E muitas dessas pessoas fizeram a carta, escreveram para o pai tudo aquilo que gostaria de falar, desabafaram, botaram toda a frustração, toda a tristeza, todo o ódio, toda a raiva que tinha no coração. Depois da 2ª carta, como se o pai escrevesse para ela e ela realmente compreendeu que ela era amada e que o pai somente deu o amor que ele tinha porque ele não podia dar mais, porque era só o que ele podia dar. E nós falamos que cada um dá o que tem, ninguém dá mais, porque falta clareza, falta consciência. Então, ressignificando essa situação com o pai, a gente começa a realmente se relacionar com Deus. Porque enquanto a gente não resolve esse problema com o Pai terreno, não temos um relacionamento profundo com o Pai celestial. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um governo em suas mãos. Ele é soberano sobre todas as coisas. E é soberano sobre a minha vida. Amém? Jesus não veio apenas para nos salvar do inferno. Ele veio para tomar o trono do coração humano. Eu olho para o passado e eu vejo o quanto eu era egoísta. O quanto eu era vaidoso.
orgulhoso, soberbo. E eu comecei a ver e pensar sobre tudo isso. Eu cheguei à conclusão: Senhor, parecia que eu não era tão ruim assim. Mas quanto mais perto de Deus, Deus é luz, e Deus é como se fosse um espelho. Então a gente vai chegando mais perto de Deus, a gente vai entendendo realmente o nosso estado, entendendo realmente como nós estamos, e parece que às vezes estamos tão bem. O problema é que nós usamos muitas máscaras, e por muito tempo, e quando essas máscaras caem, verdadeiramente caem, o que acontece? Nós começamos a ver que realmente não éramos tão belos, tão fortes, tão inteligentes, tão sagazes quanto a gente imaginava ser. Deus vem e traz tudo à luz. Então Jesus, Ele não é apenas o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. E às vezes alguém pensa, e eu já pensei, poxa vida, mas o Senhor, isso não é legal. Vou fazer uma conjectura, uma metáfora para você entender. O mundo que nós vivemos hoje, a nossa cidade é violenta? Tem roubo? Tem homicídio? Tem muitos crimes? Sim ou não? Sim. Tirem as câmeras que filmam. Tirem as viaturas. Tirem a brigada militar, tirem a polícia civil. Tirem os agentes de trânsito. Ah, pastor, estão pegando pesado. Não, tire. E veja o caos que vai se tornar. Pastor, você está falando que isso é policial também? Não, eu estou falando porque é lógica. Tirem a polícia e veja como vai virar uma bagunça essa cidade. Em qualquer lugar nós precisamos de decência e ordem. E a Bíblia fala sobre isso, decência e ordem. Amém? Às vezes a gente pensa, mas é ruim com eles. Pior sem eles. Muito pior. Então eu quero que você compreenda que o senhorio de Cristo e as leis de Deus são feitas para nos proteger e não para nos prender, são feitas para nos defender e não para atacar. O problema é que o nosso pensamento às vezes é enviesado, é distorcido por uma realidade, e eu quero que você compreenda a realidade, mas no filtro da palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre tem ordem, sempre tem lei. Então a lei de Deus é uma proteção. Quando o Senhor diz, não matarás, no Antigo Testamento a lei era olho por olho, dente por dente. Se alguém, por um acidente, cortasse a mão de alguém, a família do ofendido podia cortar a mão do outro. Se alguém matasse por um acidente um bezerro, a família do outro podia matar o bezerro dele. Se alguém por acidente ou intencionalmente matasse alguém, outra pessoa da família seria morta, ou o autor seria morto. Estão entendendo? Ai, pastor, mas isso é muito feio, muito grave. Não, era justo, era lei no Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus diz que agora há uma nova lei, a lei da graça, a lei do amor, mas também existe a lei dos homens. E nós nos submetemos à lei de Deus, mas também nos submetemos à lei dos homens. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre isso. Estejais sujeito a toda a autoridade, porque não há nenhuma autoridade que é constituída que não foi levantada por Deus.
não há cristianismo autêntico sem senhorio de Cristo. Por onde Cristo não reina, Ele também não permanece. Para Jesus reinar e permanecer, eu preciso dizer: Senhor, o Senhor tem a liberdade de fazer o que tem que ser feito. Tem que ter muita coragem para isso. Imagina a tua vida como a tua casa. Cada casa tem uma peça. O Senhor, a Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta, eu entrarei, serei contigo e tu comigo. O que Jesus está dizendo? Ele está convidando alguém da sua igreja, alguém que é membro da sua igreja, alguém que é ovelha, para abrir a porta. Se ele está pedindo para entrar, significa que ele estava fora. Qual é o motivo? Eu não sei. Mas por algum motivo, em algum momento, Jesus não estava dentro da casa, não estava reinando. Agora ele entra e ele quer comer. No Antigo Oriente, o sentar na mesa significava ter um relacionamento profundo. O que você está dizendo? Eu quero voltar a ter um relacionamento profundo contigo. Eu quero voltar a ter uma amizade contigo. Só que no nosso coração há um trono. E esse trono pode ser Deus ou eu sentado lá. E cada peça da casa é uma área da vida. Então daqui a um pouco Jesus veio, ele é um hóspede, ele é alguém especial e você leva para a cozinha. E você faz uma comida especial e leva para a sala, para a varanda, e leva para o sofá, e leva para o banheiro. Mas no teu quarto você não leva. Está entendendo? Então em algumas áreas ele tem domínio, ele tem a liberdade de se mover, em outras áreas não. Pastor, como é que eu sei qual é a área que Deus tem domínio e tem a liberdade de ir? É muito simples, muito fácil. Eu já falei na pregação passada, mas vou repetir, porque na repetição a gente aprende. Como é que eu sei que alguém está indo muito bem numa área? Eu vejo os resultados. Ou seja, se eu pedir para você agora abrir o teu celular, vai no aplicativo do teu banco e verifica quanto de saldo você tem, você já vai saber se está bem ou não financeiramente. Sim ou não? Sim. Se eu disser para ti, como é que você está no teu relacionamento pessoal? Pastor, eu estou muito bem. Será? Pastor, eu não estou tão bem. Será? Pastor, eu estou mal. Então tá bom. Não quero que você esteja mal, mas eu quero que você veja os sinais. Você briga todos os dias ou você tem paz no teu lar? Você faz um café, faz um cafuné, faz uma massagem? Ou você nem toca no teu marido e tua esposa? É uma competição para ver quem fala mais alto? Ou você, não, um pouquinho, vamos parar e vamos conversar. Vamos entrar em acordo. Isso aqui eu posso fazer agora. Isso aqui eu ainda não tenho condições, mas eu vou me esforçar até chegar o tempo de poder fazer. Vão entrando em acordo, ajuste. É como diz o ditado, o que é combinado não sai caro. Estão entendendo? Saúde, como é que está a tua saúde? Você dorme bem? Você se alimenta bem? Você toma água adequadamente? Você para ter pausa e respirar? Como é que você está a tua saúde física? Então a área da nossa vida, nós temos que ver os sinais. Pastor, minha saúde física está muito bem. Coloca a mão na altura aqui da tua barriga e mede a gordurinha que tu tem. Pega, sério. Pega, eu estou vendo. Tem gente que não está pegando, eu estou pegando a minha. Pode pegar. Ah, pastor, me constranger. É para constranger. É
construindo direito. Está entendendo? A Bíblia diz que nós somos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se alguém o destruir, o Senhor vai destruir ele, ou ela. Então às vezes nós pensamos, meu Deus, mas eu me cuido de todas as formas. Cuida da tua saúde. Você está roubando a Deus. Malaquias 3:9. Roubará o homem a Deus. E as pessoas pensam que é só dinheiro. Não. Tu pode roubar tempo. Tempo de vida. De qualidade de vida. Tu pode perder 10, 15, 20 anos só porque não se alimenta bem. E eu compreendi isso. Por isso que eu me cuido cada vez mais. Não é estética, me mostrar. Não estou nem aí para os outros. Eu quero a Deus. Mas eu tenho responsabilidade com o meu próprio corpo. Estão entendendo, queridos? Pastor, só dá faca na bota. Estou. Tenho liberdade para falar. Porque eu faço tudo isso. Ou pelo menos eu me esforço muito para fazer. Eu caminho quase todos os dias, para não dizer todos os dias. Ando de 6, 7, 8 km por dia. Todos os dias. Você caminha, vai para a academia, cuida da alimentação, cuida do sono, toma 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Agora compra a mente. Você faz faxina todos os sábados na tua casa, mas você não cuida das críticas, julgamentos, medos, raiva, vingança, competição, comparação, inveja, ciúmes e pontinhos. Faça uma faxina mental. Peça para Deus tirar de dentro da tua mente todo sentimento ruim, todo ciúme, toda inveja, todo mal, e te esforça para pensar o que é bom. Ora, louva, adora, diga para ti mesmo: show, Satanás, sai daqui a raiva, sai daqui a inveja, sai daqui a tristeza, e coloca dentro de ti o Espírito de Deus. Você vai respirar e vai se sentir poderoso. Você vai respirar, vai se encher da presença de Deus e vai dizer para o medo: o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo medo. Você vai ter coragem, você vai ter confiança, você vai ter fé, você vai se posicionar como um guerreiro de Deus, porque você se alimenta da palavra de Deus. Você visualiza o futuro e vê um homem, vê uma mulher cheia da presença de Deus. Como é que tu te vê daqui 2 anos? Eu gostaria de fazer a oração que Eliseu fez. Eliseu estava na cidade, junto com seu jovem, seu moço, seu discípulo. E o discípulo chegou para Eliseu: mestre, a cidade está cercada, cheia de carros e cavaleiros. Vamos trocar agora. Nós estamos fritos. Acabou. Vamos morrer. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos naturais e ele viu o mundo espiritual, carros e cavaleiros, anjos de Deus, cercavam o exército. A minha oração nesta noite: que você se veja
não com os teus olhos naturais, mas que você consiga se ver como Deus te vê. E Deus não te vê com pouca coisa, não. Deus te vê grande. Deus te vê crescendo, evoluindo, tendo uma nova postura. Não para arrogância, não. Mas alguém grande, e que faz a vontade de Deus. Alguém com um coração grande, que ama, que dá, que prega, que orienta, que auxilia, que suporta. E o falo suportar não é eu tenho que suportar, é ser suporte, ser apoio. Alguém que as pessoas queiram estar perto. Alguém que as pessoas vão ouvir, vão parar para ouvir. Você vai ganhar o direito de ser ouvido. Está entendendo? Eu não sei você, mas eu não consigo pensar diferente, fora disso. Deus quer que a gente seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, Salmo 1, cujas folhas não caem. E tudo quando nós fizermos vai prosperar. Tudo que nós fizermos vai dar certo. Pastor, isso é pensamento positivo? Não! Isso é palavra de Deus. Isso é poder dos céus. É isso que realmente, se tem como tu se empoderar ali, em Deus, e na sua palavra você se empodera. E somente ali. Porque o poder vem de Deus. Porque Ele é o El Shaddai, Todo-Poderoso. Está entendendo? Quando nós compreendemos a vontade de Deus, o caminho fica mais fácil, mais claro. Aumenta a consciência, e aumentando a consciência, eu aumento o meu potencial. O potencial está ligado à clareza e à consciência. Quanto maior o nível de consciência, mais poder eu vou ter, mais resultados eu vou ter, e as coisas começam a acontecer como tem que acontecer. Quanto menor a minha consciência, menos eu faço, menos eu influencio, menos eu persuado, porque é só força do braço, e a força do braço tem limites, mas a força de Deus não tem limites. Compreende isso? O conflito do coração humano. O problema então é que o homem quer um Deus que salva, mas não que governa. Quer perdão, mas não quer direção. Quer o sangue da cruz, mas não a autoridade da coroa. Mas o Evangelho não é um convite para Jesus nos seguir, é um chamado para nós seguirmos a Ele. Amém? O senhorio é o teste da fé genuína. Lucas 6,46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? Então há uma rebeldia disfarçada de autonomia espiritual. E esse é o maior inimigo do reino. Eu preciso dar para Jesus o governo completo sobre a minha vida. Então Cristo não negocia o trono, Ele apenas ocupa. E o lugar dele é o centro da nossa vida. Amém? Por isso eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo. E quando eu me submeto ao senhorio de Cristo, eu alcanço a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livre. Amém? Livre de quê ou de quem? Livre do pecado. Livre de quê ou de quem? De Satanás, da influência maligna desse mundo, do sistema que tenta nos corromper. Livre de tudo isso. Mas quando eu não me submeto ao senhorio de Cristo, eu me torno escravo de mim mesmo, escravo das minhas paixões, escravo da tentação do meu corpo, dos pensamentos ruins que me assombram, do medo, da raiva, da dor, da frustração, da injustiça e de tudo mais. Perfeccionismo, da culpa. Estão entendendo? Eu não quero mais isso para mim. Eu não sei se você. Não permita que essas emoções te controlem. Domine a tua vida, a tua mente, teu coração. Eu quero ser completamente livre. Totalmente livre. Tenho o direito de ser aquilo que Deus me fez para eu ser. Eu não vou ser perfeito, mas eu sou perfectível. Perfeito é só Deus. Perfectível é aquele que está sempre em evolução, sempre crescendo, sempre melhorando, aperfeiçoando. Isso eu sou. A Bíblia diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Santo é separado do pecado. Santo, aqui no grego, não significa não pecar, mas santo significa em processo de amadurecimento, em processo de crescimento. Isso eu devo fazer. Vamos crescer junto, amém? Nós temos um lema aqui na igreja. O lema é crescer ou crescer. Vencer ou vencer. Como vocês são pessoas espertas, eu posso perguntar para vocês: vocês preferem crescer ou crescer? Qual que vocês esperam e querem e desejam? Qual deles? Crescer. Vencer ou vencer? Então só vai vencer aquele que cresce, porque sem crescimento não há vitória. Entenderam? Vocês escolheram melhor, crescer ou crescer. Escolheram por crescer. E na outra, vencer ou vencer, vocês escolheram pelo vencer. Eu acho que eu copiei meio que sem querer no Deuteronômio 30:19. Escolham, pois, a vida e não a morte. Deus não nos deu a opção de errar. A opção é vida. A opção é bênção. E a opção nessa noite é crescer e vencer, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, enquanto eu tento governar a minha própria vida, eu me torno escravo do pecado, do medo e do controle. Romanos 6:22 diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O senhorio de Cristo não é tirania, é libertação do falso Deus chamado eu. Antigamente as pessoas faziam estátuas, imagens de deuses. Hoje as pessoas não precisam mais fazer imagem de deuses e se dobrar a esses deuses, e se ajoelhar, e pagar penitência, e tantas coisas. Hoje temos dois deuses que competem com o Deus verdadeiro. O primeiro Deus que compete com o Deus verdadeiro é chamado na Bíblia de Mamon. Pastor, o que é Mamon? Mamon é riquezas, dinheiro, materialismo.
Então as pessoas buscam sempre o dinheiro e tudo que o dinheiro pode proporcionar. Pastor, então eu tenho que ser pobre? Não, não estou falando isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não disse que o dinheiro é ruim, o dinheiro é neutro. O grande problema é o significado que nós damos para o dinheiro. Se eu coloco o dinheiro numa posição que está acima de Deus, o dinheiro se torna meu Deus, e meu Deus fica em segundo plano. Pastor, como é que eu sei que o dinheiro pode estar acima de Deus e eu tornar o dinheiro como meu Deus supremo? O que eu penso mais quando estou com um problema? Eu recorro a Deus ou a alguém que tem o dinheiro? Estão entendendo? Se eu recorro a Deus, eu sei que Deus ele é o dono do ouro e da prata. E a porta que Ele abre, ninguém fecha, a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, na verdade, é na prática, é no dia a dia, que eu vou tendo sinais, eu vou avaliar se verdadeiramente eu vou recorrer primeiro a Deus ou ao dinheiro. E muita gente, infelizmente, recorre ao dinheiro e deixa Deus de segundo lado. Está entendendo? Qual é o segundo Deus? O eu, o ego. As pessoas fazem tudo somente para si. São egoístas, são avarentas, são individualistas, são materialistas, só em busca de satisfação do eu. É um grande hedonismo. Prazer pelo prazer. Estão entendendo? Nós precisamos compreender que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Um dia, até Satanás vai ser obrigado a dobrar o joelho e confessar que Jesus é Deus. Eu creio que esse dia vai chegar em breve. E nós precisamos estar preparados. E a palavra de Deus diz: eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e enfermo e foste me visitar. E as pessoas chegaram a dizer: Senhor, mestre, quando nós estivermos em alguma situação parecida com essa? E o Senhor vai dizer: toda vez que você fez o bem para um desses meus pequeninos, ou seja, para aquelas pessoas mais necessitadas, a mim você me fez. Que as nossas obras possam glorificar o Pai e testificar que cremos verdadeiramente em Deus. Não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam a nossa salvação e a nossa fé em Jesus Cristo. Fique em pé nesse momento. Amém? Deus é soberano sobre a tua vida. Feche os teus olhos nesse momento agora. Ele é aquele que tem a última palavra, aquele que você recorre primeiro, aquele que reina sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos, aquele que tem um controle completo e total sobre você. Você pensa, você pede e você ora, você pede conselho para Ele antes de tomar uma atitude, ou só toma atitude, seja lá o que for. Quem é que está no controle da tua vida? É o teu eu? Ou é Deus? Pare e pense bem nessa resposta. Se você diz que é Deus, você precisa ser reverente, ter temor de Deus, respeitar, considerar
e realmente chamar Deus para a tua vida, para ter o controle completo e total sobre a tua vida. Se é Deus que realmente está no controle da tua vida, você precisa ser obediente à voz de Deus. E obediência é muito melhor do que sacrifício. Se é Deus que está no controle da tua vida, você vai adorar o Senhor com tudo que tu tens, porque tudo pertence a Deus. Senhor amado, nós colocamos tudo em tuas santas e benditas mãos. Te rendemos glória, graça, porque o Senhor falou. Espírito Santo de Deus, completa a obra, Pai, em nossas vidas. Que essa palavra que foi ministrada nesta noite, ela possa ser como sementes, que possam produzir a 30, 60, 100 por um. Que o Senhor seja glorificado, adorado, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor porque merece. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.